Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante chupadora de baba de beijo grego alheio. Hoje com vocês, a leitura por elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário. O que temos aqui para vocês? Áries, Leão e Sagitário. Olha, caíram muitas, vou aceitar essas duas aqui, ó. 10 de copas, vocês na felicidade plena, com pajem de copas. Se vocês aí estivessem se relacionando com o elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes, isso aqui vai cair como uma luva para vocês. Por quê? Porque vocês já iniciaram com 10 de copas, vocês no prazer máximo, buscando a realização. E se vocês estiverem aqui se relacionando com Câncer, Escorpião e Peixes, isso realmente é para vocês. O que mais? Olha, bem interessante. Tanto para uma energia aqui, ó, se a gente pensa na amante. Amante, assim, recebendo prazer, tendo um prazer. O traidor conseguindo fazer conexões emocionais e tendo ali uma realização. O traído conseguindo achar forças para dar uma finalização emocional. Por quê? Porque 10 de copas, também todo 10, né, é fim de um ciclo. E também um reinício. Como eu tenho pajem de copas aqui, quer dizer que vocês estão trabalhando uma energia inicial de recomeço. Então, até para você aí que é o corno da história, você falou assim, beleza, sim, já entendi, a questão emocional aqui não tá favorável, vou finalizar com esse 10 de copas, vou ser feliz. Eu vou me realizar, às vezes, até com uma situação de finalização, porque eu sei que lá na frente eu tenho um pajem, uma situação iniciando, uma situação que pode até no começo ser um pouco imatura, ou uma sensação que a gente tem uma certa imaturidade para enfrentar. Um 10 de copas, né? Porque às vezes esse 10 de copas, quando a gente pensa na questão do corno, é tipo, chegou, sabe? Pra você já deu, você tá entrando com esse 10, com um processo de finalização, mas ao mesmo tempo você tá com uma felicidade, sabe? Tipo de dever cumprido, chega, essa história já deu pra mim. Vamos lá, o que mais? Aqui a gente tem pros 3 cenários do corno, do traidor e da amante, uma finalização interessante para, olha aqui, The Lovers no negativo. É bem isso que eu acabei de falar. Para você aqui, que é a corna, você já se descobriu. Porque assim, o The Lovers no negativo, que significa o quê? Para aquela energia de pessoas que estavam fazendo as coisas pelas costas, que estavam em dúvida do que queria, do que não queria. Essa energia saiu no negativo, então quer dizer que se você é a corna da história, você agora tá sabendo direcionar o seu emocional. Principalmente se você estiver forte no mapa, aqui o elemento água, mesmo você sendo do fogo, né? Aqui a gente tá fazendo a leitura pro elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário, mas se você tiver no seu mapa, né, ou essa outra pessoa pela qual você está finalizando a questão, tem forte no mapa o elemento água, se você estiver finalizando com água, né, também com Escorpião, Câncer e Peixes, saiba que você teve uma escolha, a outra pessoa também teve uma escolha, só que saiu no negativo. Então, assim, às vezes você ficou com essa pessoa porque você fez uma má escolha. E a carta do amante saindo no negativo quer dizer que você conseguiu agora, aos trancos e barrancos, tomar a rédea da sua vida, finalizar 10 de copas, né? No positivo quer dizer, você conseguiu finalizar uma história, ou se você é amante aqui, você conseguiu finalizar essa história, que também pode ser isso, né? A amante conseguindo finalizar a história, enfim, conseguindo se reconectar com partes que estavam diluídas do seu emocional. E agora você tendo o pleno controle emocional de uma situação.
você do elemento fogo com bastante parte aí do mapa com elemento água, significa o quê? Que você está conseguindo equilibrar essas forças. E aquela água que antes era fervendo, agora tá águas mais mornas. Por quê? Porque existe uma situação aqui de que você teve que lidar com uma situação imatura. Pajem de copas, mas no positivo, quer dizer, se o cara ou a mina que você estava se relacionando, né, tinha um amante aqui, você conseguiu entender que é devido à imaturidade desse sujeito ou dessa sujeitinha, né, desse traidor, filho de babuaquenga. E se você é amante e tá finalizando aqui, você também tá finalizando com chave de ouro. Por quê? Porque você fala assim, meu, pra mim não dá, é uma situação muito imatura, é uma situação onde eu não tenho um retorno favorável. Eu quero mais, sabe, da vida. Eu quero esse 10 de copas. Eu quero vibrar positivamente nas coisas. Eu quero sentir, sabe, o emocional da vida. Eu quero ter contato com aquilo que o meu emocional pode me dar de positivo, 10 de copas. Felicidade plena, realização, mesmo que para isso você teve que usar o 10, né, no sentido de finalizar alguma coisa emocional que não era muito, né, vamos supor aqui que não era muito maduro, né, esse pajem de copas com os amantes no negativo, pajem de copas positivo, quer dizer que essa pessoa pela qual você se relacionou, que pode ser alguém do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes, era uma pessoa imatura. Era uma pessoa que tinha, às vezes, né, os contatinhos, esses amantes aqui do lado negativo, porque tinha uma imaturidade sobre as próprias questões emocionais. E se você for amante, aqui, ó, você sabe, o amante tá no negativo. Você tá lidando melhor com essas questões, que são questões de maturidade, em pajem de copas, entendendo que a sua felicidade talvez esteja num processo de finalização. Se você é o amante aqui da história, o que você prezava? Você prezava ter esses contatos, né? Essas amantes, esses the lovers. Porém, no fundo, essa felicidade, essa realização que você sentia aí no seu pau, na sua xereca, era algo que você sabia que não era tão favorável para você emocionalmente, porque tá numa vibração de pajem de copas. Você falava assim, puta, é gostoso, né? Sei lá, fazer um bem bolado, sei lá, aquele, sabe, gozar no proibido que é mais gostoso. Porém, você sentia que você não estava pleno nessa situação. Mesmo você aí, amante, você sabia que você não estava pleno, que você só era pleno por um breve momento, sabe? Porque o The Lover está no negativo. E esse breve momento te trazia ali, sabe, uma frivolidade, te trazia ali uma situação que parecia ser mega interessante, 10 de copas, mas que no fundo você sabia que era uma coisa pajem, sabe? Você sabia que era uma coisa imatura, que talvez você precisava trabalhar melhor as suas questões emocionais para que esse 10 de copas realmente fosse uma realização plena, onde você possa gozar plenamente dos seus prazeres. Momentaneamente, a gente vê, porque eu tenho aqui o The Lovers no negativo, que é o único arcano maior da situação. Esse único arcano maior da situação tá no negativo. Quer dizer o quê? A carta dos amantes, que já é uma escolha, né, que já é uma bifurcação no caminho, que você tem que saber onde que você vai, e ela no negativo, ela mostra ainda que você não sabia para onde você estava indo, né? Sabe aquela pessoa que, tipo, não sabe para onde vai, mas qualquer caminho serve? E que no final te trazia ali uma sensação de 10 de copas, mas que no fundo é uma vibração de pagens, é uma vibração imatura. Sabe aquelas pessoas que, tipo, tem a sensação de que sabe as coisas, mas que no fundo é um ignorante emocional e que por ignorar o que é o certo, gozava no incerto, né? E para você aí que é a corna, o corno da história, você começou a entender, putz, onde eu amarrei meu burro mesmo? Amarrei meu burro numa história imatura. Uma pessoa que gosta,
né, de me apunhalar pelas costas, ou que gosta de ter ali, sabe, suas escapulidas. Não é um relacionamento aberto aqui, você vê claramente. Porque se os amantes estão no negativo, não é um relacionamento aberto. É aqui uma história onde você estava se entregando emocionalmente, você do elemento fogo, né, Áries, Leão e Sagitário, estava se entregando emocionalmente para essa pessoa que aqui tá bem confirmado que é do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes. Você se entregando plenamente para essa pessoa e essa pessoa aqui, ó, tipo, ai, você é só um dos meus contatos, certo? E eu tenho outras opções aqui no negativo. E você começou a entender que sim, é uma situação imatura e que você pode mais. Você pode buscar em outros cantos, em outras realizações e até às vezes em outras histórias. Que às vezes a gente fica muito preso nessa coisa de amorzinho. Ai, quero ficar com fulano de tal. Sabe aquela coisa de, tipo, ficar apaixonado por all the time? E puta merda, chega uma hora que enche o saco, que o cérebro já não aguenta mais essa demência e você começa a ver que a sua realização pode estar em outros campos emocionais, certo? O que mais temos aqui para o elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário? Vamos aqui para os desejos. O que temos aqui para os nossos arianos deliciosos, para os nossos leoninos gostosos e bonitos e para os nossos sagitarianos, os nossos viajantes da maionese? Vamos lá. O que mais temos aqui? Isso aqui é uma energia bem... Gente, eu sinto aqui pro elemento fogo, que é uma energia bem sagitariana, sabe por quê? Que é aquela coisa assim, sabe? Tipo, porra louca. Ai, vamos ter vários amantes, vamos, sabe, experimentar. Energia da experiência. Mas pode ser de leão também, né? Que o leão gosta dessa pompa, né? Às vezes de manter ali, sabe? Aquela coisa. O ariano já é uma pessoa mais centrada, mais... Pode também ser esse pajem, né? Porque a vibração de Áries, às vezes, é uma vibração mais briguenta, sabe? É uma vibração mais tipo pajem. Que tipo, ai, eu quero ter essa amante aqui, porque, sei lá, meu pilau fica mais gostoso, sei lá, minha xereca fica mais molhada, e eu faço isso só pra poder ter o gozo máximo 10 de copas do prazer. E a sensação gostosa de, sei lá, de variar as pichorocas, de variar as picas, ai, de, sabe, de cu piscante delicioso. Vamos lá, o que mais aqui? Nos desejos para Áries, Leão e Sagitário. 8 de pentáculos. Olha só, vocês aqui agarrando oportunidades, entendendo, ó, 10 de copas com 8 de pentáculos é vocês não perdendo a oportunidade de ser feliz, certo? O que mais? Interessante, eu gostei, hein, gente? Tenho bastante partes do meu mapa de fogo. Aliás, eu tenho quase todas as partes do meu mapa do elemento fogo. Aqui com As de pentáculos. Olha, se vocês estiverem se relacionando aqui com o elemento Earth, com o elemento Terra, aqui Touro, Virgem, Capricórnio, talvez aqui vocês estão complementando essa bagaça, certo? E vocês querendo dar início, querendo, sei lá, reiniciar uma coisa assim, depois desse 10 de copas aqui, se você é a corna da história, você finalizando, você fala assim, meu, posso buscar a minha felicidade em qualquer lugar e reiniciar aqui com As de pentáculos, reiniciar com mais segurança, reiniciar com mais materialização das coisas, porque As de pentáculos é sim do elemento Terra. Elemento Terra são signos muito mais fixos, são signos muito mais firmeza, mais da materialização, né? Quando você pensa em Touro, quando você pensa em Capricórnio, quando você pensa em Virgem, você pensa nesses signos, se você estiver forte no mapa, existe aqui um processo de reinício, seja às vezes até no seu emocional, porque caiu muitas cartas aqui de água, e vocês são do elemento fogo, e vocês precisam às vezes dar uma molhada nessa água para aterrar essas questões e para que no final, quando você for tacar fogo na história que é do seu próprio elemento, você sabe que, né, a terra airada, molhada, quando recebe o sol, ela vai ser muito mais produtiva, sabe? Nesse sentido, às vezes para você reiniciar um relacionamento,
é necessário que você termine situações tóxicas. Aqui, ó, 10 de copas, você trazendo prazer, a carta da realização máxima, mas também da finalização de coisas emocionais que não estavam favoráveis. Com 8 de pentáculos, com o elemento aqui terra te dando estruturação para que você se fortaleça e se recupere às vezes de uma situação onde você teve ali, né, sabe, a toquinha sabe, aquela toca, né, do chifrudo. E aí você tá tendo agora a oportunidade de arrancar a toca com uma pessoa mais estruturada, com uma pessoa ou com uma situação mais estruturada, que às vezes não precisa ser pessoa não, gente. Às vezes a pessoa que teve a consciência, né, de que, tipo, levou vários gaios e foi buscar o quê? Ajuda de um terapeuta, ajuda, sabe, de uma psicoterapia, ou foi fazer algum tipo de curso que melhore a autoestima, a autoimagem, e começa a pessoa a se repensar. Começa a pessoa a ver, putz, eu era esse pajem de copas aqui, às vezes a coisa tá espelhada, né? Eu era esse pajem de copas e eu, tipo, sabe, eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus, sabe? Essa coisa, a música vira a cabeça, ai, cada coisa engraçada, entendeu? E aí essa coisa, sabe, de que você era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado e encontrei Jesus, de repente você tá casado com Jesus nesse sentido, e aqui você começa a entender esse as de pentáculos, você começa a entender que, tipo, às vezes é necessário que a gente amarre nosso burro em algum lugar que nos dê uma substância, sabe? Mas não que seja uma substância entorpecente, que nem a paixão, por exemplo. Que às vezes a paixão entra como, sabe, paixão, pornografia, punheta, entra às vezes como uma droga viciante, né? Que às vezes a pessoa tá ali, tipo, às vezes aqui era um relacionamento onde a pessoa tinha vícios de bater punheta pela internet ali afora, em todas essas webcams da vida, esses sites pornôs, ou mesmo nessas Kinga Girls, ou esses Kinga Girls, tanto faz. E a pessoa começa a ter assim, começa a ver a vida esvaziada, né, de sentido, bem pajem de copas. E aí, de repente, ela começa a ter, sabe, um contato com uma espiritualidade aqui, quase recebendo um texto, né, bíblico, ou sei lá, qualquer coisa religioso, ao Corão, Torá, qualquer coisa. A pessoa recebendo essas mensagens, que você vê, é o símbolo da coruja, ela representa uma sabedoria. E de repente essa sabedoria invadindo partes importantes do seu psiquismo para que você possa se estruturar. Ai, gente, vou dar um tempo aqui, peraí. Você se reestruturando, brigando, aí, gente, voltei aqui de tomar uma água porque tava a garganta seca. Você se reestruturando, entendendo que às vezes a vida pede mais. E esse pedir mais, às vezes, é justamente isso, é ter um contato maior com a nossa espiritualidade, iniciar coisas mais concretas da vida. As de pentáculos, o início de coisas mais materiais e positivas. Quer dizer, existe aqui um contato com a espiritualidade, onde você vê a coruja aqui trazendo com esse símbolo do conhecimento, da psicologia, você tendo uma clarificação mental de como, às vezes, você estava nesse lugar do pajem, né, nesse lugar do imaturo. Às vezes, aqui eu tô falando diretamente com o traidor, você era uma pessoa que traía aqui com the lovers, o negativo, os amantes negativos. Por quê? Porque você é uma pessoa imatura. Você não entendia, às vezes, o tesouro que você tinha na mão. O conhecimento, às vezes a pessoa, ou mesmo o relacionamento que você tinha na mão. E quando você começa a ter ciência do relacionamento, do tesouro que você tem, do que Deus te mandou para você na sua vida, você começa a entender que às vezes o cálice pode estar numa única só taça. E quando você começa a entender que esse cálice pode estar numa só taça, todo o universo de sentidos começa a abrir para você. E aí você começa a perceber a oportunidade, 8 de pentáculos, que a vida tem para te dar a sua realização, esse 10 de copa, para te dar essa sensação de prazer máximo. E aí entende que às vezes uma escolha pode ser cagada porque existe um processo de maturidade. O que mais aqui? Olha, ficou filosófico, né, gente? Seja isso pro amante, pro corno e pro traidor, filho de uma boquenga. O que mais aqui temos para o elemento fogo? Aí caiu aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó, tá? Vocês com pajem de pentáculos. É verdade, olha só.
aqui, gente, ó, só água e aqui só elemento terra, né? Ou ouros, que a gente pode pensar aqui, ó. Eu tenho 8 de ouros, as de pentáculo e eu tenho pajem de pentáculos no negativo com esse The Lovers. Aqui, se vocês tinham caso, né? No caso aqui, né? Vocês aí do elemento fogo tinham caso com alguém do elemento terra, ou vocês eram amantes no passado, ou teve uma situação negativa onde existiu essa passagem de amante. Às vezes eu posso estar falando com uma pessoa que ficou com o amante, certo? E era do elemento fogo. E esse amante era do elemento terra, touro, virgem e capricórnio. Vocês passaram por poucas e boas. Por quê? Porque energeticamente, quando você entra no relacionamento pela porta dos fundos, né? Seria, né? Você começa o relacionamento, você era amante, depois vira algo oficial. Vocês carregam em si a dor do outro, né? A dor daquela sensação de ter feito uma outra pessoa sofrer. E eu sinto aqui que vocês, além de vocês poderem ter sido amante hoje é oficial e ter que passar por todo esse processo de transformação, ou sei lá, que aconteceu, eu sinto assim que a outra pessoa pode também ser do elemento fogo, como vocês. E passou pela mesma situação com esse elemento terra, que foi amante por um tempo, e a coisa só foi um processo de repetição. Eu sinto isso porque a energia do pajem tá no elemento terra nesse momento aqui do negativo com o amante. Ou se você tem uma amante, você é do elemento fogo, certo? Áries, Leão e Sagitário, e vocês têm uma amante que é do elemento terra, touro, Virgem, Capricórnio. Aqui foi uma coisa, ou é uma coisa, que está sendo muito desfavorável. Por quê? Porque aqui está dando sentimentos de escolhas, onde você tem que escolher, onde você tem que ter uma maturidade. Você tem que ter ali um firmamento ou uma materialização de um caminho, certo? E vocês não estão conseguindo. Por quê? Porque existe uma imaturidade de dar início a uma coisa ou ter uma escolha. Por quê? Porque é uma situação pajem. É uma situação. O pajem de ouros, ele ainda no positivo, é até interessante, porque o pajem de ouros no positivo, ele tá dando os passinhos dele com o pé no chão. No negativo, quer dizer, aqueles passos que deveriam ser no pé no chão passaram do limite. Quer dizer, não existe um processo, porque tá no negativo, tá? Não existe um processo de materialização. Então, assim, aqui ficou fácil. Caso você seja o traidor filho de uma boa quenga, ficou fácil de você decidir. Por quê? Porque o The Lovers no negativo, com pajem de ouros no negativo, mostra, se você escolher o amante, você tá fazendo uma escolha extremamente irreal, sabe? Ilusória. Por quê? Porque o pajem de ouros no negativo quer dizer que não tem materialização concreta. E se você tem aqui o The Lovers no negativo, a escolha que você fizer que está envolvendo machucar alguém, ou que está envolvendo aqui The Lovers é a carta dos amantes no negativo. Se você escolher o amante, será um bad movement, né? Aqui um movimento errado, que se confirma, né? Principalmente se o amante for do elemento, aqui tá muito mais favorável aqui para vocês que estão se relacionando com o elemento terra e o elemento água. Porém, olha só que contrassenso. Se sua amante for do elemento terra, aí a escolha tá cagada. Agora, se o seu amante for do elemento água e tiver forte mapa em terra, talvez o caminho seja esse. Ou, se você é a corna e descobriu que seu cônjuge ou sua esposa tá te traindo com o elemento terra, aqui tá no momento de você realmente pegar essa oportunidade, 8 de ouros, e finalizar essa situação, porque daí você vai ter novas oportunidades de ser feliz, entendeu? E botar a sua vida pra frente, com novos inícios. As de
pentáculos de ouros, você conseguindo reiniciar na materialização concreta situações que antes estavam numa configuração de imaturidade. Você amadurecendo a sua cabeça e pegando essa oportunidade, às vezes esse erro do outro, ou o seu próprio, né, que eu posso estar falando aqui com o traidor, filho de uma boa quenga, para aprender. E se você for o corno, você já sabe, esse 10 de copas é para ti. Finaliza que você vai ser feliz, sabe? Na hora que você finalizar, você vai ter esse 8 de pentáculos. Você vai ter novas oportunidades, novos relacionamentos, novos tudo na sua vida que vai se reiniciar com uma concretização. E se sua amante for do elemento terra, touro, virgem, capricórnio, bota pra correr, porque o amante e o pajem de pentáculos no negativo mostra que essa situação é uma situação ilusória que não tem firmamento. Vamos lá agora para a sexualidade e finalização dessa leitura, que já ficou bem extensa. Vamos lá. Cartas da sexualidade. Vamos lá. O que mais universo temos para o elemento fogo? Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário. Ó, pulou uma, caiu no chão, já sabe. No chão é da taróloga. Abriu todas essas aqui, vamos pegar essa aqui, ó. Rei de paus, elemento de vocês, aí representando vocês, Áries, Leão e Sagitário. Na sexualidade vocês estão quente. Com o eremita, né, numa situação que está um pouco isolada, mas é um arcano maior, então significa que esse isolamento ele tem uma certa produtividade, principalmente quando você é amante, né? Você traidor, filho de uma boa quenga, vocês se isolam, porque a priori vocês não podem deixar coisa muito descambada para não ser descoberto e de repente estragar o relacionamento ou né, finalizar um relacionamento da maneira mais negativa. Com Cavaleiro de Ouros no negativo, ó, aqui se confirma se vocês têm um amante ou se vocês têm um relacionamento, que também pode ser o contrário, né? Aqui se vocês têm um relacionamento, mas apesar que aqui é bem para amante mesmo, não tem jeito. Que eu tentei fazer uma outra interpretação, mas não tem jeito. Aqui, ó, se é amante aqui, ó, pajem de ouros com Cavaleiro de Ouros e os amantes no negativo, aqui, se você tem caso com alguém de touro, virgem, capricórnio, tá na hora de